Alô mundo, eu sou a Gaia Passarelli e esse é o Mas Você Vai Sozinha? Meu podcast semanal, um papo sobre viagem e outras coisas mais. Tenho uma convidada muito especial para a gravação desse primeiro episódio e eu já vou apresentá-la e também falar sobre os assuntos de hoje, mas eu quero aproveitar que esse aqui é o piloto e contar um pouco, bem rapidinho, sobre esse podcast. Outro dia eu visitei o Cris Dias, essa sumidade da internet que você pode conhecer do Braincast, e eu pedi para ele para gravar uma entrevista. Ele marcou nosso papo aqui no Inova Abra Habitat e papo vai, papo vem, e acabou rolando um convite do pessoal aqui para usar os estúdios e gravar o meu podcast. E, para encurtar a história, aqui estou. O que eu quero fazer aqui no Mas Você Vai Sozinha, pelo menos essa primeira temporada, porque eu vou dividir o rolê em temporadas, é falar de vários assuntos com uma seleção bastante eclética de convidados, usando o tema viagem como ponto de partida. Porque viagem, pensa comigo, é sempre uma desculpa para falar sobre uma infinidade de coisas. A partir de viagem, a gente pode falar sobre história, geografia, comida, política, comportamento, espiritualidade. Cabe um pouquinho de tudo. E cabe meus assuntos preferidos, como livros, como São Paulo e como viajar sozinha. E é para falar sobre livros, sobre São Paulo e sobre viajar sozinha, não necessariamente nessa ordem, que minha primeira e muito ilustre convidada é a escritora, colega e amiga Clarissa Wolff. Oi, Clá. Oi, tô muito feliz de ser a primeira convidada desse projeto que eu tô muito apaixonada já. Eu chamei a Clarissa por causa do seguinte. Primeiro que ela é uma pessoa muito viajada, que tá sempre em algum lugar legal do mundo, como você pode ver no Instagram dela, que é Clarissa Wolff, com 2 S's e 2 F's. Inclusive me sigam que faltam só 100 e um pouco milhões pra eu chegar na Kim Kardashian. Milhões pra chegar na Kim Kardashian. Tudo bem, a gente vai chegar lá, amiga. Tem que ter esse foco, eu gosto. Então, em segundo lugar, ela acabou de lançar um livro, a sua estreia na literatura, que é uma história de crime passado em São Paulo, que chama Todo Mundo Merece Morrer, que saiu pela... Editora Verus, do Grupo Editorial Record. Verus, do Record. E saiu quando? Saiu no começo de agosto. No começo de agosto. Eu coloquei na pauta aqui julho. Ainda bem que eu perguntei. Começo de agosto. E o terceiro é que a Clá é minha amiga e eu não vou ficar nervosa perto dela se eu fizer bobagem no piloto. Mas então, vamos lá. Clá, me conta. Você viaja sozinha? Cara, minha primeira viagem de avião foi sozinha, vindo para São Paulo quando eu tinha uns 18, 19 anos, para conhecer a minha melhor amiga, que a gente só se conhecia pela internet. Que bonitinho isso! Muito fofo. Aliás, oi, Amanda! Ela mora aqui ainda? Ela mora em Osasco. Tá, isso quando você tinha 18 anos. Quantos anos você tá agora? Eu tô com 27. Adoro gente jovem. Mas assim, e hoje em dia você continua viajando sozinha? Você viaja a trabalho, né? Viajo bastante a trabalho. Eu viajo geralmente com a equipe junto comigo. O meu chefe é minha colega de trabalho. E o Mate e a Vanessa. Mas esse ano eu cheguei a viajar uma vez sozinha também. Que foi quando eu passei 2 semanas em Paris, a trabalho também. Que foi agora? Que foi agora. Tá. Você falou de trabalho, explica um pouquinho o que você faz. Porque a Clá é o seguinte, além de viajada e escritora, ela tem um trabalho super legal. Então, eu trabalho na comunicação de uma marca de beleza que está chegando no Brasil em fim de outubro. Chama Lime Life by Alcone, que ela é da família da Alcone, que é uma marca que tem mais de 50 anos fazendo maquiagem para Broadway, para drag queens, maquiadores profissionais. E a Lime Life quer meio que revolucionar o mercado da venda direta, assumindo responsabilidade financeira pelas consultoras e trazendo uma maquiagem de qualidade profissional e skincare muito mara, vegano, natural. Então eu tô completamente apaixonada pela cultura da marca. Isso deu pra perceber. Você tem falado bastante de skincare no Instagram, né? Nos seus stories. Você já curtia esse universo do skincare ou isso veio por causa desse trampo? Não, cara, eu curtia muito, porque a história é o seguinte, eu sempre amei maquiagem, não faço ideia de onde, a minha mãe sempre odiou. E depois de uma determinada idade, quando eu fiz uma cirurgia há uns 2 anos atrás, a minha pele parece que não gostou. E a minha pele começou a ficar meio rebelde e eu queria entender o que estava acontecendo. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma personalidade levemente obcecada. Então, quando eu quero descobrir uma coisa, eu vou a fundo. Então, eu estava estudando fórmula, química cosmética, ingredientes. Eu acabei me apaixonando por toda essa ciência, porque a gente esquece que a pele é um órgão, é uma coisa viva, né? Ela reage a tudo que a gente faz. A pele é o nosso maior órgão, né? O maior órgão do corpo humano. A gente não pensa dessa forma, mas é. Exatamente. E eu comecei a ficar apaixonada por isso. Uma medicina meio distorcida. Tá, e isso te levou a viajar agora para Paris, onde você passou 2 semanas, que você foi sozinha. Isso. Que tipo de preparo você tem quando você viaja sozinha? Cara, para Paris, eu já conheço a cidade, eu já fui outras 2 ou 3 vezes para Paris, então foi um pouco mais tranquilo, eu sabia onde eu queria ficar, eu sabia quais eram as regiões seguras.
E Paris é uma cidade muito tranquila como mulher para estar andando sozinha durante a noite. Se tem gente que te aborda na rua, mesmo assim, não é com um tipo de violência no olhar, ou você não sente medo. Então eu voltava sozinha caminhando 1h no fim de semana, não tinha problema. Mas eu acho que o meu principal preparo foi pro avião mesmo, porque ficar 12 horas sozinha, eu ficava, ai meu Deus, eu vou ficar entediada. Então eu levei 4 livros, assisti muito filme, trabalhei no voo, porque foi a primeira vez que eu fiquei num voo tão longo sozinha, e eu tenho essa paranoia, eu tenho medo de ficar entediada. Então eu me preparei muito pra em qualquer momento, em qualquer humor, eu ter algo pra fazer. Então o seu medo de ficar sozinha é medo de ficar entediada, não é exatamente ficar sozinha, mas é de não ter nada pra fazer. Exato. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu odeio avião. Não tenho medo de avião, mas eu odeio avião porque eu não consigo relaxar, não consigo dormir. Então o meu medo é isso, tipo, puta, eu vou ter que ficar 12 horas encontrando alguma coisa pra fazer. É difícil, cara. No meu voo de ida, eu não dormi também. E eu trabalhei umas 4 horas, eu assisti uns 3 filmes, eu li um pouco. Então, mas daí você já tá exausto, aí você demais. fica olhando pro teto. Uma solução, inclusive pessoas que estão ouvindo, pode depois me contar como é que vocês lidam com isso. Quando é possível, pegar voo de dia. Por quê? Porque você vai acordado e durante o dia você tá mais produtivo. Você consegue lidar melhor com essas coisas, tipo ler um livro, trabalhar, ver um filme, levantar, dar uma volta no corredor. Porque o que acontece? Esses voos intercontinentais, a gente passa a noite inteira sem conseguir dormir direito, daí você chega lá onde você tem que chegar, você tá exausto, você tá moído, você vai dormir o dia inteiro, vai acordar à noite. Se você voa durante o dia, você chega onde você tem que chegar, você tá moído, tá tudo uma bosta, você dorme. No dia seguinte você tá inteiro. Só que tem cada vez menos voos diurnos. E outra coisa, eu acho que o fuso horário às vezes atrapalha se eu vou para a Europa, porque se você sai daqui, se você chega lá, tipo, às 11 da noite do Brasil, porque você saiu às 11 da manhã, vão ser 5 da manhã lá, 4 da manhã. Então esse fuso horário também trabalha contra você. Diz que o que atrapalha o fuso horário é quando você vai pro leste, né? Quando a gente voa pro oeste, a gente acerta. Ah, é? Não sei, tem isso. Pra mim é sempre um horror, independente pra onde eu vou. Eu fico meio zoado. Quando eu fui pra Índia, que são 9 horas, não é nem 9 horas, é 9h30, que eu acho. Não sei por que tem isso. Eu levei, 4 dias. Pra se acostumar? Pra me acostumar. E depois... E aí a Índia tem outra coisa, né? Que você tem, além de acostumar com o fuso horário, você tem que acostumar com estar lá, porque você tá em outro mundo, assim, é uma loucura. Mas esse é assunto para uma outra hora. Faz sentido, porque quando eu vou para Paris, que são 5 horas, eu fico acabada. Quando eu fui para Califórnia, que são 4 horas, mas é pro oeste, antes, pro outro lado, 1 minuto eu já estava perfeito. Mais tranquilo. Tem algumas coisas que pode fazer, né, pra lidar com... Tem gente que, assim, já vai mudando os horários de sono uns dias antes, tem algumas coisas de alimentação, tem até umas pílulas que você pode tomar, mas eu nunca faço nada disso, eu meio só vou. Mas, na real, faz mais de 1 ano que eu não viajo, então o que eu tô falando? Mas eu acho que isso é pra gente que já tem um outro nível de maturidade. Semana passada eu perguntei no Stories do Instagram se eu deveria ou não fazer um podcast. E aí eu recebi várias mensagens maravilhosas de apoio, tipo, sim, claro, por que você não fez ainda? E daí perguntei qual que devia ser o assunto. A vasta maioria das pessoas citou aquelas coisas que eu já falo no Instagram, né? Que é tipo viagem, São Paulo, livro, inspiração para escrever, gato, café, macumba, esse tipo de coisa. Mas uma pergunta pontual que apareceu mais de uma vez é como criar coragem para viajar sozinha. Eu faço umas oficinas além da história do livro, eu faço umas oficinas de criação literária e de vez em quando chegam umas meninas, umas alunas pra gente, o tema é sempre escrever sobre viagem e esse papo também sempre acaba rolando. Como criar coragem pra sair numa viagem sozinha. A primeira resposta que a gente tem vontade de dar é tipo, cara, cria coragem e vai, se joga. Mas eu acho que quem tá fazendo essa pergunta não quer ouvir só isso. Isso é uma resposta meio besta, é igual falar, tipo, para de gostar daquele boy lixo ali, as coisas não funcionam assim de forma tão simples. O que a pessoa quer saber é como começar a viajar. E você contou agora há pouco que a sua primeira viagem sozinha foi de avião aqui para São Paulo para visitar uma amiga. Então, você tinha essa motivação de visitar sua amiga, mas como que você criou coragem para fazer a sua primeira viagem sozinha? Eu acho que viajar sozinho é um passo além de uma própria independência que você já tem que exercer na sua vida diária. Então, eu sempre vivi muito na barra da saia da minha mãe,
sempre era aquela pessoa que eu fui fazer matrícula na faculdade, ela foi junto comigo, sabe? Então, eu sempre fui muito apegada. E para mim, esse cordão umbilical, o corte do cordão umbilical foi um processo um pouco lento nesse sentido. Eu sempre dependi muito dos meus pais quando eu morava em Porto Alegre, mas eu tinha muito essa vontade de ser independente, de fazer minhas coisas, cuidar da minha vida. E eu acho que pequenas coisas, como, sei lá, vai no cinema sozinho, vai num restaurante sozinho, caminha pela cidade que você mora sozinho. Você tem que não ter medo de ficar sozinho com você mesmo. E em Paris, em São Paulo, no Rio de Janeiro, você sozinho é a mesma coisa. Tirando detalhes culturais, de tipo, tal cidade é perigosa, não sai de noite, etc. Eu acho que é muito mais uma ansiedade que a gente tem hoje em dia de não saber lidar com a solidão. Então, aprendendo a lidar com a solidão em qualquer lugar do mundo faz sentido. Você não acha que as pessoas também têm receio de ficar sozinhas porque elas precisam estar sendo validadas pela presença do outro o tempo todo? Como assim? Por exemplo, quando você tá sozinha, quando você viaja sozinha, ou quando você faz esse tipo de coisa que você estava falando sozinha, tipo ir no cinema, e comer, e almoçar, e tomar café, e dar uma volta, você tem que ser responsável pelas suas próprias decisões, pro bem e pro mal. Então, se você decide que você vai comer num restaurante, a comida tá ótima, ou a comida tá horrível, isso tá só na tua conta. Para viajar, você leva isso além. Tudo que você vai organizar em relação à sua viagem, quais são os passeios que você vai fazer, quais são os lugares que você vai visitar, tudo isso é tua responsabilidade. E eu acho que tem gente que não sabe tomar essas decisões muito bem. Cara, não é que não sabe, mas é que depende dos outros para tomar essas decisões. O que a gente vai fazer hoje? Sabe? Apesar de eu ser peixes com ascendente em peixes, eu sempre fui muito mandona. Então, esse problema eu sou na minha pisciana vida e eu sou mandona também. Acho que tem esse outro lado, mas o meu ascendente é Áries, então tem isso. Então, esse problema eu não tive. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que faz muito, muito sentido. A gente é mais fácil com o respaldo de alguém fazer qualquer coisa. Eu acho que tem gente que tem o receio de se ver sozinho e simplesmente não saber o que fazer. É claro que, assim, eu ouço isso bastante também por causa da temática do meu livro, né, que é viagem solo. Tipo, mas você não tem receio de se sentir sozinho durante a viagem? Tipo, tem, claro que tem. Inclusive, isso é um fato, em algum momento você vai se sentir sozinho mesmo, mas a gente se sente sozinho na vida, né? Então, eu acho que cada vez menos, eu mesmo não tenho muita tolerância pro tédio, eu acho que cada vez menos a gente tem tolerância pra ficar sozinho só com a gente, só com os nossos pensamentos, ou até ficar com o outro, só com aquela pessoa. Tá sempre o celular no meio, tem sempre a notificação, sempre pensando no que a gente vai postar no Instagram, nas redes sociais. E eu amo as redes sociais, eu amo o Instagram, mas eu acho que a gente tem que aprender a ficar sozinho. É uma coisa que é um pouco alienígena pra mim, porque eu amo ficar sozinha. Eu amo a solidão. Eu, inclusive, prefiro às vezes ficar sozinha do que ficar com a companhia de outras pessoas. Mas eu acho que isso é uma tendência da nossa geração, a cada vez menos lidar com o tédio e com a própria solidão. Então, mas se você tá viajando sozinha, fisicamente, né? Tipo, tá só você em Paris. Mas se você tá ligada no Instagram, ou no WhatsApp, ou no Twitter, ou qualquer que seja a sua rede de escolha, o tempo todo, você tá sozinho mesmo, assim? Olha aí uma pergunta filosófica. Eu não sei, eu tô falando isso porque, da minha experiência, eu moro sozinha. Moro sozinha já tem bastante tempo. Adoro morar sozinha. Eu espero nunca mais morar com outra pessoa na vida. Eu já sou cheia de manias, mas eu não sei o quanto eu tô sozinha realmente, porque eu tô o tempo inteiro no Instagram, ou no Twitter, ou ouvindo podcast, ou falando com as pessoas pelo WhatsApp. Minha melhor amiga acabou de mudar pra Berlim e a gente continua se falando tanto quanto a gente se falava. A gente não tá se falando nem menos nem mais, a gente continua se falando igual pelo WhatsApp. Só que esse tipo de solidão relacionada às redes sociais é uma solidão estranha também. A gente se sente muito sozinho, porque isso não mata a nossa vontade de estar com pessoas, mas ao mesmo tempo a gente sente que a gente está em contato com os outros, né? Eu acho que isso é como a nossa avó que deixava a televisão ligada enquanto ela limpava a casa, sabe? Eu acho que essa tem a mesma função de encher a casa, o som encher a casa. Uma coisa que foi interessante na última viagem é que, como eu cheguei lá sem chip, sem SIM card de lá, nos primeiros dias eu dependia do Wi-Fi. Então, muitas vezes eu ia comer e eu não tinha internet. E eu acho que esse é um exercício muito interessante de desligar e realmente ficar sozinho. Porque você pode estar aqui, a sua mãe está em outro lugar, sua amiga está em Berlim, você faz um FaceTime na hora, vocês estão conversando rosto a rosto, você deixa o celular pertinho da cara, igual como se você tivesse